Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Secretária de Estado e agradecer também a sua intervenção inicial sobre os trabalhos do Conselho Europeu e que realmente louvou esse espírito de unidade, como referiu, tanto em matérias externas como internas, e às vezes também importa relevar também depois a dificuldade, às vezes, em traduzir esse espírito de unidade depois também a nível também de cada Estado-membro. E aqui uma questão que é incontornável nesta audição é precisamente o posicionamento de Portugal sobre as relações diplomáticas com a Rússia no seguimento do Conselho Europeu da semana passada. E a Sra. Secretária de Estado referiu os instrumentos que Portugal tinha e tem ao seu dispor para responder a esta matéria, dentro dos níveis diferentes, seja dentro do âmbito da União Europeia, do âmbito da NATO e a nível bilateral, e nós acompanhamos que é uma matéria da maior sensibilidade e para a qual é realmente necessário prudência, mas também é necessário clareza e firmeza por parte de Portugal. E convém recordar novamente o enquadramento em que se dá o ataque com o gás neurotóxico em Salisbury e que conduziu precisamente a uma resposta dura por parte do governo britânico, expulsando os 23 diplomatas russos na área de intelligence. É preciso também sublinhar que são diplomatas na área de intelligence e congelando as relações bilaterais. Esta posição foi acompanhada pelos Estados-membros da União Europeia, por uma vasta maioria de Estados-membros na União Europeia e na NATO, bem como pelos Estados Unidos. A quase totalidade dos países atlânticos está do lado dos britânicos, Estados Unidos, Noruega, Holanda, Dinamarca, Canadá. Os aliados essenciais de Portugal também acompanharam este posicionamento: Espanha, Alemanha, França, Estados Unidos. E agora temos uma lista que o EU Observer denomina como lista negra por parte de Estados-membros que não acompanharam este posicionamento de clara solidariedade com o Reino Unido, onde figura Portugal. Portanto, temos Áustria, Bulgária, Eslováquia, Eslovénia, Grécia, Hungria, Islândia, Luxemburgo, Malta, Montenegro, Portugal e a Turquia, que são parte desta lista negra de países. E, nesse contexto, é importante relembrar precisamente as conclusões do Conselho Europeu, no ponto 9, onde a Sra. Secretária de Estado refere, e bem, a questão da linguagem musculada, que sofreu a evolução ao longo do processo negocial, e temos que perguntar, portanto, quando diz aqui não há qualquer explicação alternativa plausível à responsabilidade da Federação Russa no ataque de Salisbury, o apoio de Portugal a estas palavras que estão nas conclusões baseou-se, então, em informações concretas também por parte do Estado britânico, que presumimos, então, que Portugal subscreve na íntegra as declarações da Primeira-Ministra britânica Theresa May, que coloca o ónus da responsabilidade claramente à Federação Russa, ao contrário do que, por exemplo, a líder do Bloco de Esquerda disse ainda ontem, a dizer que não havia provas suficientes. Mas se Portugal subscreve esta questão, que está aqui nas conclusões, a dizer que não há qualquer explicação alternativa plausível, então estaremos então seguros que o governo português está também seguro dessa existência também de provas relativamente à responsabilidade neste caso. Portanto, gostaria de perguntar concretamente relativamente à fonte dessas conclusões, em termos de provas, e da subscrição na íntegra das declarações da Primeira-Ministra do Reino Unido, relativamente à responsabilidade por parte do ataque. Gostaria de saber também qual é que é a análise que o governo português faz relativamente à resposta da Federação Russa até ao momento, em termos de cooperação ou não cooperação, relativamente na investigação deste caso.
A Sra. Secretária de Estado de Portugal aprova estas conclusões que referem, inclusivamente, como também referiu na sua intervenção, a questão da ação coordenada. Mas depois, quando é para depois ver como é que é esta ação coordenada, não acho com clareza, porque e fica aqui neste núcleo muito restrito, desta lista negra que referi anteriormente, dos países que não ordenaram expulsões de diplomatas na área de intelligence russos. E isto é muito importante sempre sublinhar, a questão da natureza desses diplomatas, não são diplomatas tradicionais, portanto é dentro desta área, e também para perguntar também sobre porque é que Portugal fica à margem dessa também ação coordenada que sai em seguimento do Conselho Europeu. Gostaria também de relembrar as declarações também do secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, quando sustentou a decisão que também foi apoiada por Portugal. Portanto, Portugal evidentemente apoiou a decisão de reduzir a missão diplomática da Rússia junto da NATO, e ele disse, isso envia uma mensagem clara à Rússia, que há custos e consequências pelo seu padrão de comportamento perigoso e inaceitável. Ou seja, a expulsão de diplomatas conectados à atividade de intelligence não é somente solidariedade, não é só solidariedade com o nosso mais antigo aliado, o Reino Unido. Mas isto é um aspecto que nós não podemos omitir. Não podemos estar com o Reino Unido nos dias de sol e nos dias de chuva abandonar e deixar a solidariedade pelo caminho. E isso é algo que não podemos aceitar. E quando falam a dizer que isto é uma matéria da total soberania de Portugal em não expulsar diplomatas ligados à intelligence em Portugal, nós não colocamos isso em xeque, a questão da soberania de Portugal, tal como não colocamos em xeque a soberania de França, de Alemanha, de todos os outros países que também tomaram esta decisão. Portanto, aqui não há soberania em causa ao acompanhar em solidariedade o Reino Unido. E então gostaria de saber também concretamente, foi ou não uma ação concertada discutida no Conselho Europeu ou à sua margem, onde Portugal decidiu não acompanhar? Nós já perdemos a primeira leva de solidariedade, esse barco já partiu relativamente à solidariedade com o Reino Unido e, portanto, gostaríamos de saber o que é que concretamente foi falado também no Conselho Europeu de haver ação concertada neste âmbito, onde Portugal tem optado por um certo cinzentismo e que isso também pode ter custos a longo prazo com os quais o PSD também está muito preocupado. Quais têm sido as reações também de outros Estados-membros a nível interministerial, bilateral, face a esta decisão de Portugal? Essa também é uma pergunta para a qual o PSD também gostaria de ter uma resposta. Mas, como referia, esta matéria vai para além da solidariedade. É um reconhecimento que estas redes russas de agentes constituem um claro risco à segurança nos territórios. E então pergunto se o governo português não acompanha esse reconhecimento, se acha que isso não é um risco concreto para Portugal. Este vai para além da solidariedade também porque é um reconhecimento de um certo comportamento intolerável de desrespeito pelo direito internacional, tal como o conhecemos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, Portugal não acompanha esta leitura? Essa é uma pergunta que também colocamos. E uma questão básica aqui, também já termino, Sra. Presidente, e agradeço alguma tolerância aqui no tempo, para terminar. Qual é que é a confiança que nós também depositamos nos nossos parceiros estratégicos, que já referi anteriormente, que ficaram aqui ficamos aqui, de certa forma, isolados dos nossos parceiros estratégicos, nesta ausência de clara solidariedade com o Estado português. E é muito importante que não se criem indefinições por parte do Estado português e do governo português nesta matéria. Temos ouvido muitas teorias sobre a razão pela qual Portugal optou pela não expulsão de diplomatas de intelligence russos, umas mais recambulescas do que outras, e por isso é que é tão importante haver clareza nesta matéria. Pergunto, qual é o interesse nacional que está a ser defendido
para justificar a não expulsão de diplomatas de intelligence, qual é o interesse nacional mais forte do que a nossa aliança histórica com o Reino Unido, qual é que é o interesse nacional mais forte do que a integração europeia e o nosso envolvimento e pertença à NATO, e ficamos também preocupados depois também para ver quais são as consequências sobre medidas futuras adicionais que a Sra. Secretária de Estado referiu no futuro, e se Portugal tem sido muito cinzento e hesitante nesta matéria agora, ficamos muito preocupados depois também com essas medidas adicionais futuras e com um claro comprometimento por parte de Portugal face às necessárias medidas adicionais futuras. Obrigada. Obrigada.